Aí é o seguinte, meus lindos, então o conteúdo de hoje vai ser sobre antropologia. Antropologia. Às vezes eu fico pensando assim, quando eu era aluno, né? Eu tinha muita dúvida, eu era um cara muito chato, não que eu não seja hoje, mas eu comecei a ser chato na minha adolescência. E aí, quando eu estudava em sociologia, antropologia, eu sempre quis entender o que que tem a ver antropologia com sociologia. Pô, mas por que que eu vejo na disciplina de sociologia antropologia? O que que tem a ver uma coisa com a outra? Qual que é a diferença de antropologia, né, com sociologia? Então, a primeira coisa que vocês têm que saber hoje, tem que sair daqui chipado, né, memorizado, é isso. Então, o que é antropologia? Quais são as diferenças para a sociologia? E nós vamos ver 3 tipos de métodos na antropologia, bem como 2 sociólogos e, sobretudo, antropólogos brasileiros, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre o Gilberto Freire e o Darcy Ribeiro. Beleza, fofos? Beleza, mas o que que é isso então que você fala? Eu não vou falar, eu vou mostrar imagens. Eu acho que vocês ficaram um pouco chocados ontem, eu falei que ia desenvolver técnicas canibais, a gente ia falar sobre comidas exóticas, né? Como comer insetos. O que que isso tem a ver com a análise antropológica? Essa é a pergunta que tem que estar latente na tua cabeça aí, meu amigo, minha linda. Vamos lá? Então vamos lá. Então, essa imagem aqui, beleza. Ó, o que que vocês percebem aqui, né? Mulheres usando a burca. Vocês acham que existe apenas uma maneira de compreender isso? Geralmente, nós que não conhecemos outras culturas, né, a cultura muçulmana, por exemplo, né, e isso é muito claro, essa essa vestimenta, onde é muito assim difundida de maneira obrigatória, sobretudo nos países como o Paquistão e o Afeganistão. Tem países como a Síria que pode se usar, mas não é obrigatório, né? Porque tem também a disseminação de outras religiões. Existem países onde o Estado é laico, por exemplo, na França, você não pode entrar com uma burca, né? Porque o Estado é laico. Então, existe uma diversidade cultural. Eu já estou trazendo para vocês elementos para vocês pensarem isso. Tem gente que olhando para a burca vai falar: nossa, as mulheres estão sendo oprimidas, elas não têm controle sobre o seu próprio corpo. Esta é uma visão. Existe uma outra visão sobre isso? O que vocês acham? Existe uma outra análise sobre isso? Vocês percebam que a antropologia ela vai fazer um estudo diferenciado em relação à sociologia. Eu já vou trazer um elemento novo para vocês. Primeira diferença da sociologia para a antropologia. Primeiro, claro que a antropologia surge dentro da sociologia. Ela surgiu em meados do século XIX, tá? Exatamente. Ela surgiu então em meados do século XIX. Qual que é a característica própria da antropologia? É estudar culturas diferentes. Escrevam aí então, cadê o meu texto? Ó, culturas, cadê uma cor aqui que deu meu texto aqui? Culturas diferentes. Culturas, ó, a característica da antropologia qual que é? É o estudo das culturas diferentes. A sociologia só estuda a sua própria cultura. Então, se eu, Rodrigo, professor Rodrigo, fizer uma análise da minha sociedade, eu estarei estudando, fazendo uma análise sociológica. Uma característica também da cultura, da antropologia, é o quê? É a pesquisa
de campo. Pesquisa de campo. Para você ser antropólogo, não adianta você ficar no gabinete escrevendo, velho. Você tem que ir para a labuta. Para você ser sociólogo, não precisa, né? Se você pegar, por exemplo, a maioria dos sociólogos e comparar com os antropólogos, né? Um dos mais conhecidos aí, que é francês, mas estudou e viveu no Brasil, foi Lévi-Strauss. Então, Lévi-Strauss, ele fazia uma pesquisa muito aprofundada da cultura brasileira, assim como Darcy Ribeiro, que vai ser o último antropólogo que nós vamos ver aqui. Beleza? Então, duas características. Se alguém quiser compreender melhor a diferença da sociologia para a antropologia, é que a sociologia estuda a sua própria cultura. Como a sociologia nasceu na Europa, ela primeiro fazia uma análise da própria sociedade europeia. A antropologia vai estudar culturas diferentes. Beleza? Mas traços da antropologia já se notavam desde o período de colonização dos portugueses e espanhóis aí. Beleza? Então, vamos para a análise daquilo que vocês viram aqui. Claro que eu não vou ficar comentando, ficar lendo isso, mas só para vocês saberem, até o final do século X, foi introduzido então pelos muçulmanos, através da conquista persa, o quê? Ah, ficou aqui, né? Deixa eu tirar aqui esse, essa escrita, senão fica atrapalhando, né? Tem duas pessoas aqui comentando. Ah, tá, a Kátia tinha comentado aqui, né? Minutos atrás, beleza. Então, só deixa eu tentar apagar, se é que eu vou conseguir. Beleza. Pura. Vamos lá, então. Nesse sentido, é, quando iniciou a prática do uso da burca, quem que usava? Era apenas uma classe mais elevada. Era uma maneira de distinção social. Então, a pessoa, no caso a mulher, ela provava que ela vinha de uma elevação social quando ela fazia a prática do uso da burca. Então, ela ficava apenas ali, e é uma prática, né, apenas com o olho exposto, beleza? Enquanto as servas, elas eram proibidas esse uso. Depois passou-se a inverter isso, né? Depois passou a ser visto como símbolo de modéstia, então como símbolo de vamos dizer assim, de uma pobreza material. Então, só para vocês saberem o contexto histórico, porque primeiro nós tivemos uma análise etnocêntrica, lembra? Quando a gente olha para a mulher muçulmana e subjuga ela como inferior, como dominada, sem compreender a cultura do outro, nós estamos olhando como base a nossa cultura e julgando o outro. Então, essa visão preconceituosa é uma visão que que deu início à antropologia moderna, tá bom? A partir do meados do século XIX, sendo ela então etnocêntrica. Alguém tem alguma dúvida, meus lindos? Não? Aqui eu não quero ficar desenvolvendo muito, tá? Mas outra compreensão também que se tem do uso do burca é qual? É que ela era visto como um status desrespeitoso e, portanto, vulnerável, né? Ou seja, as pessoas que não usavam a burca seriam mulheres de menos respeito na tradição muçulmana. Nesse sentido, elas poderiam então ser assediadas. Mulheres de respeito eram vistas como as mulheres que usavam a burca e tinham que usar como sinal do quê? Tipo, não me toque. Isso, eu acredito que comparado com a nossa cultura, tem um pouco essa característica, né? Se a gente perceber relatos de pessoas que justificam o estupro, não é essa a análise? Ah, mas também, professor, qual roupa que ela estava usando? Ela estava pedindo para ser estuprada. Como se a mulher que tivesse com pouca roupa, ela estaria dando em cima, se insinuando.
é uma mulher fácil, uma mulher com menos valor, como se o valor da mulher tivesse de acordo com o quê? Com o controle das vestimentas e a não exposição do seu corpo, beleza? Essa diferença entre interpretação marca o quê? O conflito entre duas análises da antropologia. Primeiro, a primeira análise da antropologia era etnocêntrica. Era essa que julga a cultura diferente a partir do olhar europeu, a partir da própria etnia, né? Da própria cultura, não a partir do diferente. Então a gente vai ver como que se dá a transição entre essas duas fases da análise antropológica, beleza? Olhem aqui, canibalismo. A gente falou que ia ver a prática de canibalismo. Se eu jogar essa imagem, né? Vamos dizer que fosse uma imagem real de pessoas aqui que estivessem sendo dessecadas, destruídas e ao mesmo tempo devoradas e postasse no Face. E só esperar para ver os comentários. O que vocês acham que as pessoas iriam comentar? Meu Deus, isso é crime! Tem que prender esses vagabundos! Ou seja, essa é uma análise, veja. Não estou fazendo uma análise moral, ético-moral. Não é uma análise filosófica. É uma análise antropológica. Como a nossa cultura não pratica o canibalismo, nós vamos julgar, nós vamos sempre condenar como errado aquilo que é diferente da nossa cultura. Vocês conseguem compreender? Essa visão de julgar, ela é uma visão etnocêntrica. Beleza. Agora, uma análise de um antropólogo que nós vamos ver aqui, que é o Franz Boas, como que ele analisaria isso? Né? Ó, eu tenho que conhecer a própria cultura e entender o que significa dentro dessa cultura o símbolo que é o canibalismo. Então, isso fazia parte, era muito comum em rituais não só satânicos, né? Mas quando vencidos em guerras, eram devorados, né? Onde comiam-se o coração, o cérebro, como partes estratégicas, para que aqueles que foram vencedores da guerra fosse absorvido pelo poder daqueles que foram vencidos. Ou seja, quando eu como parte do corpo, eu absorvo o poder do inimigo, eu me torno mais forte. Então tem toda uma simbologia, não é apenas matar por matar. Então esse significado, ele passa despercebido se eu fizer uma análise reducionista, uma análise etnocêntrica. Eu estou aqui fazendo uma crítica à visão etnocêntrica, tá? Já vamos compreender de fato como que se constrói, como que se consolida essa análise aí. Beleza? Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Tá tranquilo? Maravilha? Joia. Mais alguma imagem aqui? A prática de furar-língua, né? Eu posso citar aqui como algumas tribos que tenha como parte da cultura fazer uso de adereços como piercings, tatuagens. Tudo isso vem de culturas muito ancestrais. Então, práticas nossas de tatuagem ou de furar o nosso corpo com adereço, como piercing, isso já vem de outras culturas, tá? Então, aqui eu estou mostrando como que o diferente, ó, ele causa espanto. E quando o professor Felipe chegar na idade contemporânea, quando ele estiver falando de, de movimentos totalitários, ultranacionalistas, a gente vai perceber que os governos ou as culturas nacionalistas, ultranacionalistas, elas geralmente encaram com pavor, com medo diferente. Então eles criam um inimigo, né? Ou seja, a prática da xenofobia é muito comum nesse tipo de regime totalitário, porque eles não toleram o diferente. Então a antropologia ajuda a desmistificar e desconstruir o quê? Estas práticas totalitárias, estas práticas fascistas, porque geralmente regimes fascistas, eles são de caráter sim totalitários. Beleza?
Susi, partiu para a próxima? Olha o exemplo aqui. Putz, essa daqui. Alguém sabe o que está acontecendo aqui? Olha o estilete na mão. O que está acontecendo? Alguém pode dizer? Alguém pode dizer, nossa, professor, isso é mutilação. Meu Deus, isso é um crime contra a criança. O que é isso? A circuncisão, né? A circuncisão é geralmente feita e ela tem que ser o quê? No oitavo dia. Então, os judeus têm essa prática da circuncisão. Opa, volta aqui. Tem essa prática, né? Algumas tribos, elas têm como características executar na mulher a circuncisão, tá? Depende da religião, né? Ela tem como prática apenas nos meninos, né? Que é tirar a parte do prepúcio, como se fosse um batismo. Ele equivale a um batismo para nós, né? Que somos herdeiros da tradição cristã, beleza? Só para vocês verem, aquilo que para nós é o batismo, para eles é a circuncisão, tá bom? Claro que tem relatos de que essa mutilação, quando praticada nas mulheres, muitas vezes, quando mal feita, pode fazer com que a mulher fique infértil, ocorra sangramento constante. Então, querendo ou não, é uma violência no corpo. Só que, ao mesmo tempo, se a gente pensar na nossa cultura, vamos comparar duas culturas. Vamos pegar uma cultura africana, vamos pegar uma cultura africana no Sudão, na Somália, que utiliza da circuncisão, né? Para você, então, realizar esse culto. A gente vai ver como, de maneira etnocêntrica, como a violência, como a agressão. Agora vamos inverter o papel. Como que os outros nos veem? Imagine, por exemplo, os sudaneses olharem uma mulher submeter uma cirurgia de redução do estômago. Uma cirurgia, por exemplo, de, colocar silicone, lipoaspiração. Não é uma violência, uma agressão? As pessoas assinam um termo de risco de morte. Então, assim, aquilo que para nós choca, para eles também pode chocar. O que nós temos que entender é que existe uma diversidade cultural. A antropologia vem para nos mostrar, a antropologia a partir do sociólogo Franz Boas, de que nós temos que compreender o outro pelo outro. Então não é compreender o outro a partir de mim mesmo. Eu tenho que sair da minha autorreferência. Eu tenho que sair do meu óculos, dos meus valores. Eu tenho que usar enquanto análise de campo para conhecer a cultura do outro, o óculos do outro. Vocês conseguem entender? E isso eu já estou dando aqui para vocês elementos para fazer uma redação maravilhosa. Porque o preconceito, qualquer preconceito, eu estou aqui falando de preconceito racial, né? Ontem todo mundo, em inúmeras redes sociais, quando eu digo todo mundo, grande parte das pessoas, não só nas redes sociais, mas praticando, né, uma certa manifestação contra o racismo. Então a gente vai ver que o racismo tem a ver também com uma análise distorcida, que surgiu também na antropologia. E a gente tem que superar isso para conseguir o quê? Conviver com a diversidade. Beleza? Joia? Ó, olhem essas imagens que o professor está mostrando. Você perceba que choca o diferente. E aí, com a visão que as pessoas do senso comum têm, pô, são quase selvagens, ó, parecem animais, seminus, né, com comportamento anticivilizatório. Então, todas as descrições que eu estou aqui remetendo a vocês é reflexo de uma
de um pré-julgamento. E isso é muito perigoso. E foi assim que os primeiros colonizadores fizeram com os indígenas e depois com os negros africanos. Beleza? Então, a gente vai mostrar como que se desenvolveu a antropologia etnocêntrica e evolucionista e como destruir isso, tá? O exemplo aqui de comer insetos é a mesma coisa. Por que nós temos nojo? Não é porque seja ruim comer insetos, é que como nós não praticamos, não faz parte do nosso hábito, da nossa cultura, a gente não faz isso constantemente, comer insetos, isso nos causa repulsa. Então, por exemplo, será que os orientais comeriam porco? Cheira um inseto e cheira um porco. Quem fede mais? Né? Então a gente pode também fazer um autoquestionamento. Vamos lá, eu vou ler aqui a segunda intervenção de vocês, a Emily. Senhor, é errado nós de outra cultura querendo intervir nisso? Pois sempre quando tiver questionamento nesse sentido, a resposta é depende. Depende da perspectiva de análise. Depende. Eu vou dizer, a resposta é sim e não. Se eu, se eu for adepto de uma corrente, eu sou antropólogo, eu sou descendente de uma cultura antropológica de um antropólogo chamado Taylor, que foi um dos mais importantes antropólogos, um dos principais, que fundou a antropologia evolucionista. Então ele vai dizer que existem estágios de evolução. Vou dar um exemplo. Quando eu vejo uma cultura africana, tribal como essa, eu vou dizer que é correto intervir. Porque se eu intervir nela, eu vou levar progresso. O professor Felipe acabou de falar sobre industrialização. Essa tribo africana que vocês estão vendo aqui não é desenvolvida como nós, que somos urbanos. Estamos o que evoluídos, nós temos progresso. A antropologia evolucionista, ela justifica a colonização ou neocolonialismo ou imperialismo. Então, se eu fizer uso de uma análise do Taylor, eu vou dizer que eu posso sim usar para intervir. Mas se eu for adepto de uma análise antropológica relativista, multiculturalista, eu vou entender que eles não são piores do que nós. Eles têm uma cultura diferente. Não é porque eles não têm indústrias que eles são, sei lá, muito mais ligados à agricultura enquanto forma e fonte de subsistência. É apenas uma diferença cultural. E essa diferença não existe uma hierarquia. Então, a análise culturalista, multiculturalista, relativista de Franz Boas, ela vai dizer, não, você não pode intervir. Ah, professor, é crime fazer circuncisão, vamos interferir. Não. Franz Boas vai dizer, não. Se eu sou evolucionista como Taylor, vou intervir, por exemplo. Tanto é que as primeiras análises dos europeus aqui era de subjugar os índios e os negros. Por isso que foi feito um processo, vai dizer depois, né, o Darcy Ribeiro, um processo de aculturação, o encobrimento da cultura nativa, tá? Então, Emily, espero que eu tenha respondido a sua questão. Acho lindo os perguntarem, fico feliz mesmo de ouvir vocês. Kátia, bem legal essas fotos e estar tomando café. Veja bem, pensa bem, Kátia. Vou impulsionar você a uma dieta aí, com restrição de calorias. Beleza? Todos estão servidos aí? Quem mais? Emily, é igual o senhor falou. A mulher daqui, quando submete a uma cirurgia, ela autoriza que realize processo no corpo dela. Mas a criança que foi mutilada, além de não entender, foi violada. Pois é. Então, assim,
O conceito de violado é um conceito ocidental. Você consegue entender isso? A ideia de violentada é um conceito ocidental. Eu vou dar um argumento, veja, não estou aqui dizendo se é certo ou se é errado. Eu quero apenas mostrar que a antropologia ela permite inúmeras análises a partir do mesmo fenômeno social. Eu analisar a cultura diferente da nossa, que eu mostrei por meio dessas imagens, eu posso analisar de inúmeras formas. Então, o que eu posso compreender? Quando eu tiro o clitóris, né, eu faço circuncisão feminina, ou o prepúcio do menino, como a criança não pode se autotutelar, ela precisa de um adulto. Então, existem aí influências e forças religiosas. Eu vou mais longe, eu vou mais longe. Existiam, né? Eu não sei se há ainda tribos brasileiras, pode ser que tenham, indígenas, que sacrificavam crianças quando nasciam com deficiência. Vocês conseguem compreender? Então, para nós, choca, mas para eles, não. Eu vou dar um. Quer fazer uma comparação? A gente se choca, claro, veja. Isso não é errado se chocar, porque quando a gente se depara com o diferente, a gente choca. Só qual que é o problema? É como analisar a partir daí. Eu vou fazer uma análise inversa. Agora me fugiu aqui. Eu estava dando o exemplo, né, da criança. Eu estava dando o exemplo da criança, né, que ela é morta quando ela. Eu estou quase lembrando. Eu ia dar um exemplo da nossa cultura que choca e pode chocar também culturas diferentes. Deixa eu dar um exemplo aqui. Ah, tá. Lembrei. Vamos dar um exemplo. Vocês já viram falar em eutanásia, né? Eutanásia, ela é uma prática comum nos Estados Unidos. Há alguns estados onde é permitida a eutanásia. O que é eutanásia? Significa a morte, boa morte. Tanásia vem de Thanatos, no grego, que significa morte. Eu significa boa. Então, a boa morte. Então, será que os indígenas iam ver com bons olhos uma pessoa que fisicamente é perfeita, mas só porque não tem chance de se recuperar, quer escolher morrer? Então, aquilo que não nos choca, pode chocar outras culturas também. Então, eu faço sempre uma análise inversa também. Tá bom? Certo? Então, aqui, veja, se é certo ou não, isso é uma questão individual de vocês. Só que o que eu quero chamar a atenção? O que é importante? Como existem diversidades culturais e num ambiente de globalização há uma interpenetração das culturas, se eu não aceitar a diversidade, se eu não for tolerante, como que eu posso exigir que o outro respeite a minha cultura, a minha religião? Vocês conseguem compreender? Então, isso é muito fundamental, tá? Para a gente pegar como análise. Beleza? Então, eu já acabei adiantando muita coisa aqui. Eu vou ter que fazer essa. Parece zoação, mas não é. Por que eu peguei aqui um iglu de esquimó? Alguém sabe o que choca em termos de cultura dos esquimós? Alguém sabe? Ops, alguém tem ideia? Vocês têm ideia ou não? O que choca? Se for lá no Polo Norte, né? Uma certa região lá. Como que os esquimós, né? Os homens vão fazer para te tratar bem? O que ele vai oferecer para você? Hã? Você tem ideia? Eles vão oferecer a própria mulher dele.
Então você vai ter que ter uma relação sexual dele como como se fosse algo que cria laços de intimidade e de proximidade. É o que nós vamos ver depois, que o que aconteceu e aí o que acontece, né, com os esquimós, é uma prática indígena que o Darcy Ribeiro percebeu também na cultura indígena. Beleza? Então, meus lindos, qual que é a referência que a antropologia se apoia? Na história, na geografia, na economia, na biologia, na psicologia e na sociologia. Então, essas demais ciências são apêndices, são estruturas que dão base de sustentação para ela, certo? Todas elas, então, contribuem para quê? Na compreensão do homem nas suas múltiplas dimensões. A antropologia ela vem ampliar a análise do ser humano. É como se cada análise antropológica possibilitasse a gente compreender as outras culturas de vários pontos de vista, de várias dimensões, como se fossem vários óculos cada método que a antropologia desenvolve. Tá bom? Joia? Então, o que que é antropologia? O que que nós temos que saber? Vocês já estão com bastante indícios aí, né? Ó, em latim, anthropos é homem, homem. Logia vem de logos, do grego, que é estudo. Então, antropologia é o estudo do, do homem. Então, ele vai estudar o que do homem? A cultura. Tudo aquilo que o homem produz. Tudo aquilo que o homem cria. Tudo aquilo que não é dado, tudo pela natureza, tudo que é transformado pelo homem é aspecto cultural. Faz parte da cultura. Beleza? Sossegado, então? Joinha? Maravilha. Eu não vou ficar enrolando aqui, senão vocês vão se perder. E eu quero que vocês foquem naquilo que é mais essencial. Estão entendendo o que eu estou falando? Tá claro? Joia. Se desculpem hoje, eu estou um pouquinho sério, eu estou com uma sensação de estufamento hoje, tá? Estou fazendo uma limpeza pro fígado. A semana passada eu não tava, o senhor não estava bem, por isso que eu não consegui dar aula, estava com muito, mas muita enxaqueca. Eu estou tomando muito líquido, então isso eu acho que causa um pouco de refluxo e a boca do estômago ali, ela começa a inflar um pouquinho, tá? Então me perdoe aí a minha seriedade excessiva, tá bom? Então beleza, vamos voltar aqui. Cadê? Ótimo. Então, nós vimos o que por meio dessa análise etnocêntrica? Uma visão muito preconceituosa, né? Fundada no que? Em preconceitos, que vai desenvolver em bullying, racismo, xenofobia, intolerância e preconceito. Então, qualquer tema do Enem, do vestibular, da redação, que falar sobre questões éticas, de ordem, racistas, tem a ver com bullying, preconceito, intolerância, xenofobia, pode ser explicada a partir do quê? Qual é a causa do problema? Tá aqui, ó, o etnocentrismo. Professor, o que que é isso? Etno, a minha etnia como centro, tá? Quando eu pego a minha cultura para jogar o outro. Ou seja, tudo que no outro não tem na minha cultura é errado, é inferior. O outro só vai, na visão etnocêntrica, ser evoluído quanto mais ele se assemelhar à minha cultura. Beleza? Isso é uma visão etnocêntrica e evolucionista, ou darwinista também, tá? Beleza? Então, vamos aqui, limpar. Vamos para o próximo. Ó, o que que os jesuítas vieram aqui ao impor para os índios o catolicismo foi esse processo de aculturação. Por quê? Porque eles não acreditavam, os europeus,
sobretudo os portugueses, que existiam vários deuses. A religião para eles era uma religião pautada num único Deus. Ou seja, eles eram o quê? Não politeístas, mas monoteístas, tá bom? Então isso é uma prática etnocêntrica. Isso significa o quê? Ver o outro significa uma espécie de uma análise antropológica etnocêntrica e evolucionista. Ou seja, o índio e o negro só seriam evoluídos se eles fossem adeptos ao cristianismo. Então, uma das condições para que alguns índios não fossem escravizados eram o quê? Tornar-se cristãos, né? Pelos jesuítas, tá bom? Olhem aí, ó, tá? O que que desemboca o etnocentrismo? É esse conflito inevitável, né? E eu estava falando ali do exemplo do totalitarismo, né? Sobretudo de regimes fascistas, como o do Mussolini e também do próprio Hitler, que são ali as duas referências em regimes totalitários. Você perceba que para eles terem o nacionalismo exacerbado, o amor à própria pátria, eles têm que ter um ódio ao outro. É uma questão até psicológica. Eu vou dar um exemplo. Se você faz parte de uma cultura de torcida organizada, então faz parte da cultura organizada, faz parte da cultura da torcida organizada, do Atlético, do Curitiba, do Paraná. Mas eu sou muito fanático, não torcedor racional. Para eu amar o meu clube, eu tenho que odiar o meu opositor. Então, o ódio ao diferente é o que? É a explicitação de uma concepção etnocêntrica por trás. Toda a prática totalitária fascista não tem como entender o momento que o Brasil, os Estados Unidos, vivem sem compreender isso daqui. O etnocentrismo é a causa do problema. Se eu não identifico a causa, eu não consigo propor solução. Então, quando se for desenvolver o tema sobre preconceitos, não tem como fugir do etnocentrismo. Beleza? Tranquilo? Então é isso aí. Meus lindos, eu tenho 1 minuto aqui. Antes de eu passar para o próximo slide, o prof vai terminar e aí eu já mando o link para vocês lá. Beleza?